A separação e os movimentos dos apóstolos. Antioquia, a igreja modelo. A igreja em Antioquia é a igreja modelo, mostrada a nós na palavra de Deus, porque foi a primeira a vir à existência após a fundação das igrejas relacionadas com os judeus e os gentios. Em Atos 2 vemos a igreja relacionada com os judeus estabelecida em Jerusalém, e no capítulo 10 vemos a igreja relacionada com os gentios estabelecida na casa de Cornélio. Foi logo após o estabelecimento dessas igrejas que a igreja em Antioquia foi fundada. Em seu estágio de transição, a igreja em Jerusalém não estava totalmente livre do judaísmo, mas a igreja em Antioquia desde o começo esteve na base da igreja de maneira absolutamente clara. Não é à toa que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos, Atos 11:26. Foi lá que as características peculiares do cristão e da igreja cristã foram pela primeira vez manifestadas claramente, razão pela qual ela pode ser considerada igreja modelo para esta dispensação. Seus profetas e mestres eram profetas e mestres modelo, e os apóstolos que ela enviou eram apóstolos modelo. Não apenas os homens que foram enviados são um exemplo para nós, mas também a maneira de serem enviados. Uma vez que o primeiro registro de envio de apóstolos pelo Espírito Santo foi de Antioquia, faríamos bem se olhássemos cuidadosamente seus detalhes. Desde a conclusão no Novo Testamento, o Espírito Santo tem chamado muitos filhos de Deus para servi-lo em todo o mundo, mas, estritamente falando, nenhum deles pode ser considerado exemplo para nós. Devemos sempre ver o primeiro ato do Espírito Santo em determinada direção para descobrir seu modelo para nós nessa direção. Portanto, para ver qual exemplo a igreja deve seguir hoje no envio de apóstolos, vamos examinar cuidadosamente o primeiro registro de envio de obreiros feito pela primeira igreja estabelecida sobre uma base da igreja absolutamente clara. O chamamento do Espírito Santo. Nos dois primeiros versículos de Atos 13, lemos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Observemos alguns fatos aqui. Havia uma igreja local em Antioquia, havia determinados profetas e mestres que eram ministros naquela igreja, e foi dentre eles que o Espírito Santo separou dois para outra esfera de serviço. Barnabé e Saulo eram dois ministros do Senhor já engajados no ministério quando veio o chamamento do Espírito. O Espírito Santo somente envia para outras partes os que já estão equipados para a obra e têm responsabilidade onde estão, e não os que enterram seus talentos e negligenciam as necessidades locais enquanto sonham com o dia em que chegará o chamamento para um serviço especial. Barnabé e Saulo carregavam o encargo da situação local quando o Espírito pôs sobre eles o encargo por outras partes. Suas mãos estavam cheias da obra local quando ele os impeliu a trabalhar em outros campos. Notemos primeiramente que o Espírito Santo escolhe apóstolos entre os profetas e mestres. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esses profetas e mestres ministravam de todo o coração ao Senhor, de maneira que, quando a ocasião exigiu, eles ignoraram até mesmo os direitos legítimos do corpo físico e jejuaram. O que enchia os pensamentos desses profetas e mestres em Antioquia era ministrar ao Senhor, e não trabalhar para Ele. A devoção deles era ao próprio Senhor, e não ao seu serviço. Ninguém pode verdadeiramente trabalhar para o Senhor se não aprendeu primeiramente a ministrar a Ele. Foi enquanto Barnabé e Saulo ministravam ao Senhor que a voz do Espírito foi ouvida, chamando-os para um serviço especial. Foi ao chamamento divino que eles responderam, e não ao chamamento das necessidades humanas. Eles não ouviram relatórios sobre canibais ou selvagens caçadores de cabeça, sua compaixão não foi despertada por lendas tristes de casamentos de crianças ou pés atados. Os antigos chineses tinham o costume de atar os dedos dos pés das meninas, desde recém-nascidas, para dificultar-lhes o andar a fim de que caminhassem sempre atrás do marido, como prova de submissão e inferioridade. Novo Testamento, ou consumo de ópio. Eles não ouviram voz alguma senão a do Espírito, não viram nenhum pedido senão 5 de Cristo.
Não se fez um apelo ao seu heroísmo natural ou ao amor pela aventura. Eles conheciam apenas um apelo, o do Senhor. Foi o senhorio de Cristo que exigia o serviço deles, e foi pela sua autoridade somente que eles prosseguiram. O chamamento deles foi um chamamento espiritual. Nenhum fator natural interferiu. Foi o Espírito Santo que disse: separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Toda obra espiritual deve começar com o chamamento do Espírito Santo. Toda obra espiritual deve ser divinamente iniciada, o plano concebido para a obra pode ser esplêndido, a razão pode ser adequada, a necessidade urgente e o homem escolhido para levá-la a cabo pode ser eminentemente adequado, mas se o Espírito Santo não disse: separai aquele homem para a obra que o tenho chamado, este jamais poderá ser apóstolo. Ele pode ser profeta ou mestre, mas não apóstolo. Antigamente todos os verdadeiros apóstolos eram separados pelo Espírito Santo para a obra que ele os tinha chamado, e hoje todos os verdadeiros apóstolos devem certamente ser separados para a obra por ele. Deus deseja o serviço de seus filhos, mas ele é que faz o recrutamento. Ele não quer voluntários. A obra é dele, e ele é o único originador legítimo. A intenção humana, mesmo que seja boa, jamais pode substituir a iniciação divina. Desejo sincero pela salvação dos pecadores e pela edificação dos santos jamais qualificará um homem para a obra de Deus. Uma qualificação, e apenas uma, é necessária: Deus deve enviá-lo. Foi o Espírito Santo que disse: separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Somente o chamamento divino pode qualificar para o ofício apostólico. Nos governos da terra não pode haver serviço sem comissionamento, e o mesmo é verdade no governo de Deus. A tragédia na obra do cristianismo hoje é que muitos obreiros simplesmente saíram, eles não foram enviados. É a comissão divina que constitui o chamamento para a obra divina. Desejo pessoal, persuasão, de amigos, conselho dos mais velhos e a urgência da oportunidade, tudo isso são fatores no plano natural, e jamais podem substituir um chamamento espiritual. Isso é algo que deve ser registrado no espírito humano pelo Espírito de Deus. Quando Barnabé e Saulo foram enviados, o Espírito primeiramente os chamou, então os irmãos confirmaram o chamamento. Os irmãos podem dizer que você tem um chamamento, e as circunstâncias também parecem mostrar o mesmo, mas a questão é se você mesmo ouviu ou não o chamamento. Se você deve ir, você é o que precisa ouvir primeiramente a voz do Espírito. Não ousamos desconsiderar a opinião dos irmãos, mas ela não substitui um chamamento pessoal de Deus. Mesmo que eles estejam convencidos de que temos um chamamento, e nessa mesma confiança um grupo do povo de Deus nos envia alegremente para a obra, se nós mesmos não conhecermos o falar de Deus direto ao nosso coração, com base na nova aliança, então, saímos como mensageiros de homens, e não como apóstolos de Deus. Se Deus deseja o serviço de qualquer um de seus filhos, Ele mesmo irá chamar, e Ele mesmo irá enviar. A primeira exigência na obra divina é um chamamento divino. Tudo depende disso. Um chamamento divino dá a Deus o lugar de direito, pois o reconhece como o originador da obra. Onde não há chamamento de Deus, a obra que se realiza não tem origem divina e não tem valor espiritual. A obra divina deve ser divinamente iniciada. Um obreiro pode ser chamado diretamente pelo Espírito, ou indiretamente por meio da leitura da palavra, pregação ou circunstâncias, mas qualquer que seja o meio usado por Deus para tornar sua vontade conhecida do homem, sua voz deve ser a única ouvida em meio a tantas vozes, ele deve ser o que fala, não importando por meio de que instrumento venha o chamamento. Jamais devemos ser independentes dos demais membros do corpo, mas jamais devemos esquecer que recebemos todas as orientações diretamente da cabeça, portanto devemos ser cuidadosos a fim de preservar nossa independência espiritual, até mesmo quando cultivamos um espírito de mútua dependência entre os membros. É errado rejeitar a opinião de cooperadores sob o pretexto de fazer a vontade de Deus, mas também é errado aceitar suas opiniões como substitutas da orientação direta do Espírito de Deus. Separação de obreiros. Sim, foi o Espírito Santo que chamou a Barnabé e a Saulo, mas ele falou aos demais profetas e mestres assim como a eles: separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado.
O Espírito Santo falou diretamente aos apóstolos, mas também falou indiretamente por meio dos profetas e mestres. O que foi dito em particular aos dois foi confirmado publicamente por meio dos outros três. Todos os apóstolos devem ter revelação pessoal da vontade de Deus, mas fazer disso a única base de sua saída não é suficiente. Por um lado, a opinião de outros, a despeito de quão espirituais e experientes sejam, não pode ser um substituto para o chamamento direto de Deus. Por outro, um chamamento pessoal, a despeito de quão claro tenha sido, exige a confirmação dos membros representativos do corpo de Cristo na localidade da qual saem os obreiros. Observemos que o Espírito Santo não falou à igreja em Antioquia: separai-me, agora, Barnabé e Saulo. Foi aos profetas e mestres que ele falou. Deus tornar sua vontade conhecida a toda a Assembleia dificilmente seria algo prático. Alguns de seus membros eram espiritualmente maduros, mas outros eram apenas bebês em Cristo. Alguns eram absolutamente consagrados ao Senhor, mas é altamente improvável que todos os membros buscassem o Senhor com tal singeleza de propósito que pudessem discernir claramente seu chamamento de suas próprias ideias. Deus, portanto, falou a um grupo representativo na igreja, a homens de experiência espiritual que eram totalmente consagrados ao seu interesse. E este foi o resultado. Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13:3. A separação dos apóstolos pelos profetas e mestres seguiu o chamamento que veio a eles proveniente do Espírito. O chamamento foi pessoal, a separação foi corporativa, e um não era completo sem o outro. Um chamamento direto de Deus e uma confirmação desse chamamento na separação dos chamados por parte dos profetas e mestres são a provisão de Deus contra autônomos em seu serviço. O chamamento de um apóstolo é o Espírito Santo falando diretamente ao chamado. A separação de um apóstolo é o Espírito Santo falando indiretamente por meio dos cooperadores do apóstolo chamado. É o Espírito Santo que toma a iniciativa tanto de chamar como de separar os obreiros. Portanto, se os irmãos representativos de uma assembleia separam homens para o serviço do Senhor, devem perguntar-se: fazemos isso por iniciativa própria ou como representantes do Espírito de Deus? Se eles se movem sem plena certeza de agir no interesse do Espírito Santo, a separação de um obreiro não terá valor espiritual. Eles devem poder dizer a respeito de todos os obreiros que enviaram: ele foi enviado pelo Espírito Santo, não por homens. Nenhuma separação de obreiros deveria ser feita precipitada ou levianamente. Por essa razão o jejum e a oração precederam o envio de Barnabé e Saulo. Quando Barnabé e Saulo foram separados para a obra, houve oração e jejum e a imposição de mãos. A oração e jejum não visavam meramente a necessidade imediata de discernimento claro da vontade de Deus, mas a necessidade vindoura, quando os apóstolos saíssem de fato. E a imposição de mãos não se deu como ordenação, pois Barnabé e Saulo já haviam sido ordenados pelo Espírito Santo. Tanto aqui como no Antigo Testamento, a imposição de mãos era expressão de perfeita unidade entre dois grupos representados. Era como se os três que enviavam os dois dissessem: quando vocês dois, membros do corpo de Cristo, saírem, todos os outros membros irão com vocês. Sua saída é nossa saída, e sua obra é nossa obra. A imposição de mãos era um testemunho da unidade do corpo de Cristo. Ela significava que os que ficaram para trás eram um com os que foram enviados, e em plena harmonia com eles, e que, quando eles saíram, os que estavam na base comprometiam-se a acompanhá-los continuamente com interesse por meio de orações e terna solidariedade. Quanto a todos os que foram enviados, estes devem prestar atenção a esses dois aspectos em sua separação para o serviço de Deus. Por um lado, deve haver chamamento direto de Deus e reconhecimento pessoal desse chamamento. Por outro, deve haver confirmação desse chamamento pelos membros representativos do corpo de Cristo. E quanto a todos que são responsáveis pelo envio de outros, devem, por um lado, estar em posição de receber a revelação do Espírito e a discernir a mente do Senhor. Por outro, devem ser capazes de solidariamente entrar na experiência dos que eles, como membros representativos do corpo de Cristo, enviam em nome do Senhor. O princípio que governou o envio dos primeiros apóstolos ainda governa o envio de todos os apóstolos que de fato são designados pelo Espírito para a obra de Deus. A expressão do corpo.
Sobre que base esses profetas e mestres separaram determinados homens como apóstolos, e a quem representavam esses profetas e mestres? Por que eles, e não toda a igreja, separavam obreiros? Qual é o significado de tal separação, e qual é a qualificação necessária para os que assumem a responsabilidade nessa questão? A primeira coisa que devemos compreender é que Deus incorporou todos os seus filhos em um corpo. Ele não reconhece nenhuma divisão do seu povo em várias igrejas e missões. Sua intenção é que todos os seus vivam uma vida corporativa, a vida de um corpo cujos muitos membros têm consideração, amor e entendimento mútuos. E ele propôs que não somente a vida, mas também o ministério dos seus filhos estivesse no princípio do corpo, para que fosse uma questão de ajuda, edificação e serviço mútuos, a atividade dos muitos membros de um só corpo. Há dois aspectos do corpo de Cristo, vida e ministério. A primeira metade de Efésios 4 fala do corpo em relação à sua vida. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Versículo 16. Aqui, o que está em questão é a obra. Mas no versículo 25 a questão é claramente a vida. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Em Romanos 12 vemos como os membros devem cuidar uns dos outros, de maneira que a ideia ali é novamente a manifestação da única vida. Mas em 1 Coríntios 12 vemos como os membros devem servir uns aos outros, sendo a ideia daquela passagem a manifestação do único ministério. Quando falamos do único corpo, enfatizamos a unidade da vida de todos os filhos de Deus. Quando falamos de seus muitos membros, enfatizamos a diversidade de funções naquela unidade. A característica do corpo é a vida, a dos membros é a obra. Num corpo físico, os membros diferem uns dos outros, contudo funcionam como um, pois compartilham a mesma vida e têm como único alvo a edificação de todo o corpo. Pelo fato de o corpo de Cristo ter dois aspectos diferentes, vida e ministério, ele, consequentemente, tem duas manifestações. A igreja em uma localidade é usada para expressar a vida do corpo, e os dons da igreja são usados para expressar o ministério de seus membros. Em outras palavras, cada igreja local deve estar na base do corpo, considerando-se expressão da unidade da vida do corpo, e não deve, de maneira alguma, admitir divisão, uma vez que ela existe como a manifestação de uma vida indivisível. Os diversos ministros da igreja devem, igualmente, estar sobre a base do corpo, considerando-se expressão da unidade de seus diversos ministérios. Comunhão e cooperação perfeitas devem caracterizar todas as suas atividades, pois ainda que suas funções sejam diversas, o ministério deles é na verdade um só. Nenhuma igreja local deveria ser dividida em diversas facções nem associar-se com outras igrejas sob uma denominação, saindo, assim, da base do corpo. E nenhum grupo de ministros deveria unir-se para formar uma unidade separada, posicionando-se em outra base que não a do corpo. Toda a sua obra deve ser feita como membros do corpo, e não como membros de uma organização que existe à parte dele. Um obreiro pode empregar seus dons na qualidade de oficial de uma organização, mas ao fazê-lo ele sai da base do corpo. Uma leitura desatenta de Efésios 4:11 de dezembro pode levar-nos a concluir que os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres funcionavam fora do corpo, porque foram dados pelo Senhor à sua igreja, para a sua edificação. Versículo 12. Mas o versículo 16 deixa claro que eles não estão fora do corpo para edificá-lo, buscam edificá-lo do lado de dentro. Eles próprios são parte do corpo, e somente quando tomam seu lugar correto nele, como membros que ministram, é que todo o corpo é edificado. É inquestionável que as igrejas são a expressão local do corpo de Cristo, portanto não precisamos entrar nesse assunto aqui, mas é necessária alguma explicação quanto aos ministros dotados que Deus estabeleceu na igreja como a expressão do ministério do corpo. Em 1 Coríntios 12, Paulo lida claramente com a questão do serviço cristão. Ele assemelha os obreiros a diversos membros de um corpo, e mostra que cada membro tem um uso específico, e que todos servem ao corpo pertencendo a ele e não separados dele. No versículo 27 ele escreve: Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. E no versículo seguinte ele diz: A uns estabeleceu Deus na igreja,
primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Um estudo desses dois versículos deixa claro que os ministros dotados do versículo 28 são os membros do versículo 27, e que a igreja do versículo 28 é o corpo do versículo 27, portanto, o que os ministros são para a igreja, os membros são para o corpo. Eles mantêm sua posição no corpo por causa de suas funções, a audição e o olfato do versículo 17. Os membros dotados são membros funcionantes do corpo, e toda a sua operação se dá como membros. Eles são para a igreja o que as mãos, pés, boca e cabeça são para o corpo físico. Os servos de Deus não ministram à igreja como se estivessem separados dela, mas como seus membros. Eles estão no corpo, servindo pelo uso das faculdades que eles, como membros, possuem. Uma igreja em qualquer localidade é uma expressão da única vida do corpo, enquanto seus ministros são a expressão da diferença e, ao mesmo tempo, unidade de seu ministério. 1 Coríntios 12 trata do corpo de Cristo, não no aspecto da vida, mas da obra. Todo o capítulo é tomado com a questão do ministério, e esse ministério é apresentado como o funcionar dos diversos membros, o que torna evidente que no entender de Deus todos os ministérios estão sobre a base do corpo. O ministério é a expressão prática do corpo, uma expressão da diversidade na unidade de seus diversos membros. Portanto, vemos que quando o aspecto de vida do corpo de Cristo é expresso, ali você tem uma igreja local, e quando o aspecto da obra é expresso, ali você tem uma manifestação dos dons que Deus deu à sua igreja. Ao ler 1 Coríntios 12:28 não se pode evitar a impressão causada pela impressionante diferença entre a descrição dos primeiros 3 dons e os 5 restantes. Paulo, sob a inspiração do Espírito, tem um cuidado especial ao enumerá-los, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Os 3 primeiros são especificamente numerados, mas não os demais, e eles são bem diferentes em natureza assim como em numeração. Eles são homens, os demais são coisas. Os 3 dons do Senhor para a sua igreja primeiramente nomeados, apóstolos, profetas e mestres, estão separados dos demais. Eles são ministros da palavra de Deus, e sua função, edificar o corpo de Cristo, é a mais importante na igreja. Eles são os representantes do ministério do corpo. O único registro bíblico do envio de apóstolos é encontrado em Atos 13, e ali vemos que são os profetas e mestres que os separam para o ministério. A Bíblia não dá precedente algum para a separação e envio de homens por um ou mais indivíduos, ou por alguma missão ou organização, até mesmo o envio de obreiros por uma igreja local é desconhecido na palavra de Deus. O único exemplo dado a nós é a separação e o envio feito pelos profetas e mestres. Qual é o significado disso? Em Antioquia os profetas e mestres foram escolhidos de Deus para separar Barnabé e Saulo para o seu serviço, porque eram os membros ministradores da igreja, e essa separação dos apóstolos era uma questão de ministério e não de vida. Se estivesse relacionada com a vida, e não especificamente com o serviço, teria sido alvo de preocupação de toda a igreja local, e não meramente de seus membros ministradores. Mas note-se que, embora Barnabé e Saulo não tenham sido separados para a obra por toda a igreja, eles foram enviados não como representantes de uns poucos membros selecionados, mas de todo o corpo. O fato de terem sido separados pelos profetas e mestres implicava que não saíram em linhas individualistas ou com base em alguma organização, mas com a base do ministério do corpo. A ênfase, como vimos, estava no ministério, e não na vida, mas era um ministério que representava toda a igreja, e não parte dela. Isso está claramente expresso pela imposição de mãos. Como vimos, a imposição de mãos fala da unidade, Levítico 1:4, e a única unidade entre os filhos de Deus é a unidade do corpo de Cristo. Portanto, ao impor as mãos sobre os apóstolos, os profetas e mestres definitivamente estavam sobre a base do corpo, agindo como seus membros representantes. Sua ação identificou toda a igreja com os apóstolos e identificou os apóstolos com a igreja. Esses profetas e mestres não estavam sobre uma base individual ao enviar os apóstolos como seus representantes pessoais, nem estavam sobre a base de algum grupo seleto a enviá-los como representantes desse grupo, mas estavam sobre a base do corpo,
como seus membros ministradores, e separaram os dois para a obra do Evangelho. Por sua vez, os dois, tendo sido separados dessa maneira, saíram, não para representar algum indivíduo em particular ou determinada organização, mas apenas e tão somente o corpo de Cristo. Toda obra que é verdadeiramente bíblica e espiritual deve proceder do corpo e ministrar para o corpo. O corpo deve ser a base sobre a qual o obreiro se posiciona, e a única esfera na qual ele trabalha. Em 2 ocasiões Paulo recebeu imposição de mãos, a primeira foi quando creu no Senhor, Atos 9:17, e a segunda na ocasião que estamos vendo, quando foi enviado de Antioquia. A primeira expressou sua identificação com a vida do corpo, a segunda, sua identificação com o ministério do corpo. A primeira o declarou membro do corpo por receber vida da cabeça, a segunda, o declarou membro ministrador, não trabalhando como indivíduo isolado, mas relacionado com os demais membros, como parte do grande todo. Ao enviar Barnabé e Saulo de Antioquia, os profetas e mestres não se posicionaram por nenhuma igreja ou missão, eles representavam o ministério do corpo. Não eram toda a igreja, eram apenas um grupo de servos de Deus. Não tinham nenhum nome especial, não estavam vinculados a nenhuma organização particular e não estavam sujeitos a nenhuma regra fixa. Eles simplesmente submeteram-se ao controle do Espírito e separaram os que ele separara para a obra que os chamara. Eles não eram o corpo, mas estavam sob a base do corpo, sob a autoridade da cabeça. Sob tal autoridade, e sobre essa base, eles separaram homens para ser apóstolos, e sob a mesma autoridade, e sobre a mesma base, outros podem fazer o mesmo. A separação de apóstolos sob esse princípio significará que os homens enviados podem ser diferentes, os que enviam podem ser diferentes e o tempo e local do envio podem também ser diferentes, mas, como tudo está sob a direção da cabeça e sobre a base do único corpo, não haverá divisão. Se Antioquia envia homens com base no corpo e Jerusalém envia homens com base no corpo, ainda haverá unidade interna, a despeito da diversidade externa. Que grandioso seria se não houvesse representantes de diversos corpos terrenos, mas somente representantes do corpo, o corpo de Cristo. Se milhares de igrejas locais, com milhares de profetas e mestres, enviassem milhares de obreiros, haveria imensa diversidade exterior, mas ainda poderia existir perfeita unidade interior, se todos tivessem sido enviados sob a direção da única cabeça e sobre a base do único corpo. O fato de Cristo ser a cabeça da igreja é reconhecido, mas precisa ser enfatizado no que se refere ao ministério e à vida da igreja. O ministério cristão é o ministério de toda a igreja, e não meramente parte dela. Devemos ver que nossa obra não está em nenhuma base menor do que o corpo de Cristo. Caso contrário, perdemos o encabeçamento de Cristo, pois Cristo não é a cabeça de nenhum sistema, missão ou organização, ele é a cabeça da igreja. Se pertencemos a alguma organização humana, o encabeçamento divino deixa de ser expresso em nossa obra. Na Bíblia não encontramos qualquer vestígio de organizações criadas pelo homem enviando homens para pregar o Evangelho. Somente encontramos representantes do ministério da igreja, sob a orientação do Espírito e sobre a base do corpo, enviando os que o Espírito já separou para a obra. Se os responsáveis pelo envio de obreiros os enviam não como representantes de si mesmos ou de alguma organização, mas apenas do corpo de Cristo, e se os enviados não se posicionam sobre a base de uma igreja ou missão em particular, mas sobre a base da igreja apenas, então, não importando de que lugar tenham vindo os obreiros ou para que lugar tenham ido, sempre será possível haver cooperação e unidade, e muita confusão na obra será evitada. Suas ações. Depois que os apóstolos foram chamados pelo Espírito e separados para a obra pelos representantes do corpo, que fizeram? Precisamos lembrar que os que os separaram apenas expressaram identificação e harmonia pela imposição de mãos, eles não tinham autoridade para controlar os apóstolos. Os profetas e mestres na base não assumiram nenhuma responsabilidade oficial por suas ações, métodos de trabalho ou provisão das necessidades financeiras. Não se pode achar em nenhum lugar da Bíblia os apóstolos sob o controle de algum indivíduo ou de algum grupo organizado. Eles não tinham regulamento algum para aceitar nem superiores para obedecer. O Espírito Santo chamou e eles seguiram seu guiar e orientação, somente ele era o diretor deles. Em Atos 13 e 14 encontramos o primeiro registro bíblico das ações missionárias.
Embora hoje os lugares que visitamos e as condições que encontramos sejam grandemente diferentes dos que a Bíblia registra, contudo, em princípio, a experiência dos primeiros apóstolos pode muito bem servir de exemplo para nós. Vejamos rapidamente esses 2 capítulos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, 13:4-6. Desde o começo, um movimento constante caracterizava os enviados. Um verdadeiro apóstolo é viajante, e não alguém que se fixa. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilia. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, 13:13-14. A Antioquia mencionada aqui não é a mesma da qual Barnabé e Saulo saíram para sua viagem missionária. Os apóstolos moviam-se constantemente, proclamando a palavra de Deus aonde quer que fossem, mas enquanto não chegaram a Antioquia da Pisídia nada nos é falado do resultado de seu labor. A partir desse ponto, há um desenvolvimento definido na obra. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. 13:43. Eis aqui o resultado de curto período de testemunho em Antioquia da Pisídia, muitos judeus e prosélitos piedosos creram. Uma semana depois, quase toda a cidade se reunia para ouvir a palavra, versículo 44, mas essa reação entusiástica por parte do povo provocou ciúmes nos judeus, que se opuseram aos apóstolos, versículo 45. Nesse momento os apóstolos voltaram-se para os gentios, versículo 46, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, versículo 48. No sábado anterior, diversos judeus receberam a palavra da vida. Nesse sábado, diversos gentios creram no Senhor. Assim, pouco depois da chegada dos apóstolos a Antioquia da Pisídia, encontramos ali uma igreja. Mas os apóstolos não disseram, agora temos um grupo de crentes aqui. Devemos permanecer um pouco e pastoreá-los. Eles fundaram uma igreja local em Antioquia da Pisídia, mas não ficaram para edificá-la. Prosseguiram divulgando a palavra do Senhor por toda aquela região, versículo 49. Seu objetivo não era uma cidade, mas toda aquela região. O costume moderno de estabelecer-se em um lugar para pastorear determinado rebanho não tem precedente na Bíblia. Depois disso, veio a perseguição, versículo 50. Os opositores da mensagem do Evangelho expulsaram os apóstolos do seu território, os quais reagiram sacudindo o pó dos pés, versículo 51. Muitos missionários de hoje em dia não têm pó nos pés para sacudir. Mas os que não têm pó nos pés perdem a característica de apóstolo. Os primeiros apóstolos nunca se estabeleceram em casas confortáveis, nem pararam por longo tempo para pastorear as igrejas que fundaram. Eles viajavam constantemente. Ser apóstolo significa ser enviado, ou seja, ir sempre. Um apóstolo estacionário é contradição de palavras. Um verdadeiro apóstolo é o que, em momentos de perseguição, sempre terá pó para sacudir dos pés. Que efeito produziu na jovem igreja essa primeira saída dos apóstolos? Aqui havia um grupo de novos crentes, verdadeiros bebês em Cristo, e seus pais na fé os abandonaram na infância. Será que eles disseram, por que os apóstolos deveriam temer a perseguição e nos deixar para enfrentar sozinhos a oposição? Será que suplicaram aos apóstolos que permanecessem e cuidassem de sua luta espiritual? Será que disseram, se vocês nos deixarem agora ficaremos como ovelhas sem pastor? Se os dois não podem ficar, certamente um de vocês pode ficar e cuidar de nós. A perseguição está tão forte, jamais venceremos sem sua ajuda? Quão surpreendente é o registro da Bíblia, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, versículo 52. Não houve murmuração entre os discípulos quando os apóstolos se foram, mas grande alegria. Os discípulos estavam alegres, pois conheciam o Senhor, podiam muito bem regozijar-se,
Porque a partida dos apóstolos significava uma oportunidade para outros ouvirem o Evangelho. O que era perda para eles era ganho para Iconio. Aqueles crentes não eram como os de hoje em dia, que esperam que um pastor os ensine, resolva seus problemas e os proteja de problemas. E aqueles apóstolos não eram como os de hoje em dia, eram desbravadores e não pessoas que se fixavam. Não esperavam até que os crentes amadurecessem para que se fossem. Eles ousavam deixá-los na infância, pois criam no poder da vida de Deus que estava neles. Mas aqueles discípulos não apenas transbordavam de alegria, eles estavam cheios do Espírito Santo. Os apóstolos podiam ir embora, mas o Espírito permanecia. Se os apóstolos tivessem ficado para pastoreá-los, pouco importaria se eles estivessem ou não cheios do Espírito. Se tivessem um pastor para levar luz a todos os seus problemas, eles teriam sentido pouca necessidade da instrução do Espírito, e teriam sentido pouca necessidade do seu poder se tivessem no seu meio alguém que assumisse toda a responsabilidade pelo lado espiritual da obra, enquanto eles se importavam com as coisas seculares. Na Bíblia não há o menor vestígio de que os apóstolos devem estabelecer-se para pastorear os que eles levaram para o Senhor. Há pastores na Bíblia, mas são simplesmente irmãos levantados por Deus entre os santos locais para cuidar de seus companheiros crentes. Uma das razões de muitos convertidos de hoje em dia não serem enchidos do Espírito é que os apóstolos se estabelecem para pastoreá-los, e tomam sobre si a responsabilidade que pertence ao Espírito Santo. Louvado seja Deus porque os apóstolos foram para Iconio, porque veio a crer grande multidão. 14:1. Pouco depois, dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros, pelos apóstolos. Versículo 4. Os salvos obviamente eram uma grande multidão, uma vez que sua saída do meio dos não salvos afetou tão fortemente o lugar, a ponto de causar divisão na cidade. Apenas pouco tempo depois de os apóstolos terem deixado Antioquia da Pisídia, havia uma igreja estabelecida em Iconio, e ali, como no lugar anterior, a oposição foi intensa. Os apóstolos poderiam muito bem ter argumentado que deixar uma grande multidão de bebês em Cristo exposta a feroz perseguição seria algo covarde, além disso, uma má política. Mas os apóstolos eram verdadeiros para com seu chamamento apostólico e partiram para Listra e Derbe, cidades da Licaonia e circunvizinhança. Versículo 6. E que fizeram quando chegaram a Listra? Como nos demais lugares, anunciaram o Evangelho. Versículo 7. E, como nos demais lugares, ali também houve oposição e perseguição. Versículo 19. É difícil estimar o número de crentes em Listra, mas a julgar pelo comentário de que os discípulos rodearam a Paulo, versículo 20, eles deveriam ser pelo menos meia dúzia, e podem ter sido dúzias ou centenas. Desse modo, a partir de então, passou a haver uma igreja em Listra. Será que Paulo fica para pastoreá-los por um pouco, ou pelo menos cuidar deles até que diminua a ferocidade da perseguição? Não. No dia seguinte, partiu, com Barnabé, para Derbe, versículo 20. Ali, novamente, as boas novas são proclamadas e muitos discípulos são feitos, versículo 21. Assim, outra igreja é formada. E com a fundação da igreja em Derbe, termina a primeira viagem missionária dos apóstolos. Olhando novamente para esses dois capítulos, notamos que um princípio fundamental governa as ações dos apóstolos. Eles viajam de um lugar para outro, segundo a orientação do Espírito, pregando o Evangelho e fundando igrejas. Não os encontramos em lugar algum fixando residência para pastorear e instruir os convertidos, ou para assumir a responsabilidade local nas igrejas que fundaram. Nos dias de paz os apóstolos moviam-se assim como nos dias de perseguição. Ide, foi a palavra do Senhor, e ide, era o lema dos apóstolos. A característica relevante de um enviado é sempre movimentar-se na volta deles. Mas surge a pergunta: como esses recém-convertidos foram apacentados e instruídos? Como as igrejas recém-fundadas foram estabelecidas? Ao estudar a palavra, vemos que a viagem missionária dos apóstolos consistiu em uma jornada pública com um retorno. Em sua viagem pública, a preocupação principal era fundar igrejas. Em sua viagem de volta, seu principal negócio foi edificá-los. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos,
voltaram para Listra, Iconio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 21-22. Vemos aqui Paulo e Barnabé voltando para fazer alguma obra de edificação nas igrejas já fundadas, mas, assim como antes, em sua viagem pública, em sua volta eles também não se fixaram em nenhum lugar. Fica claro, então, que os apóstolos não apenas moviam-se de um lugar para outro fundando igrejas, mas também faziam uma obra definitiva de edificação. Meramente fundar igrejas, sem estabelecê-las, teria sido como deixar recém-nascidos à própria sorte. A questão a ser observada aqui é que, enquanto a instrução dos recém-convertidos e a edificação das igrejas eram parte muito vital da obra dos apóstolos, eles o fizeram, não fixando residência num lugar, mas visitando os lugares onde haviam estado antes. Nem em sua obra inicial de pregação do Evangelho, nem em sua obra subsequente de estabelecer as igrejas, os apóstolos fixaram residência num lugar. Antes de deixar um lugar onde fora fundada uma igreja e uma obra de edificação fora feita, eles designavam presbíteros para assumir a responsabilidade ali. Versículo 23. Essa é uma das partes mais importantes da obra de um apóstolo. Esse assunto será tratado com mais profundidade em capítulo posterior. Assim, os primeiros apóstolos trabalharam, e a bênção do Senhor era com seu labor. Faremos bem se seguirmos seus passos, mas devemos perceber claramente que, mesmo que adotemos métodos apostólicos, se não tivermos consagração, fé e poder apostólicos, ainda não conseguiremos alcançar resultados apostólicos. Não ousamos subestimar o valor dos métodos apostólicos, eles são absolutamente essenciais se quisermos ter frutos apostólicos, mas não devemos ignorar a necessidade de espiritualidade apostólica, e não devemos temer a perseguição apostólica. De volta para Antioquia. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrirá aos gentios a porta da fé. Atos 14, 26, 27. Em sua volta para Antioquia, os apóstolos relataram as coisas que Deus fizera com eles. Foi de Antioquia que Paulo e Barnabé saíram, assim era de se esperar que, em seu retorno, eles prestassem conta àqueles de onde haviam saído do que Deus fizera com eles. Fazer relatório da obra para os que verdadeiramente estão levando o encargo conosco, é confirmado pela palavra de Deus. Não é apenas permissível, mas necessário, que os filhos de Deus na base sejam informados do seu agir no campo, mas fazemos bem em deixar claro que nossos relatórios não são feitos como propaganda. Quanto ao relatório, devemos, por um lado, evitar toda descrição não natural e todo isolamento da alma. Por outro, devemos guardar-nos cuidadosamente da intrusão de qualquer interesse pessoal. Em todos os relatórios da obra, nosso alvo deve ser glorificar a Deus e trazer enriquecimento espiritual aos que o compartilham. Utilizar relatórios como meios de propaganda, com retorno material em vista, é extremamente vil e indigno de qualquer cristão. Quando o motivo é glorificar a Deus e beneficiar seus filhos, mas ao mesmo tempo tornar conhecidas as necessidades da obra com vistas a receber ajuda material, ainda está longe de ser aceitável ao Senhor e é indigno de seus servos. Nosso alvo deve ser apenas este, que Deus seja glorificado e seus filhos abençoados. Se houvesse essa pureza de motivo perfeita em nossos relatórios, quão diferentemente muitos deles seriam escritos. Cada vez que escrevemos ou falamos da nossa obra, façamos 3 perguntas a nós mesmos. 1. Faço isso a fim de ganhar publicidade para mim e para minha obra? 2. Faço isso com a intenção dupla de glorificar o Senhor e de fazer propaganda da obra? 3. Faço isso apenas com o objetivo de que Deus seja glorificado e seus filhos abençoados? Que o Senhor nos dê graça para fazer relatórios com motivação sem mistura e perfeita pureza de coração. Extraído do livro A Vida Cristã Normal da Igreja. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.